sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu creio. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos amados. Nesta noite nós queremos louvar o Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Eu gostaria de ler com você, aonde você estiver, Salmos de número 121. Deus, o guarda fiel do seu povo. Aleluia. O primeiro versículo diz assim: eleva os olhos para os montes e surge uma pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Deus é o fiel guarda do seu povo. Temos vivido dias em que achamos que estamos cercados e realmente estamos. Mas o Senhor faz nos lembrar que Ele tem nos guardado e nos cercado. Por isso que nós estamos prosseguindo. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Senhor Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se apresentou a Abraão e até os dias de hoje se apresenta a cada um de nós. Te louvamos nessa noite, Senhor, porque as lutas são grandes, mas o Senhor tem vitória para cada um de nós. As dificuldades do tempo presente não apagam o poder do nosso Deus. As lutas diárias não diminuem o Deus que nós servimos. E nesta noite nós queremos declarar que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. E queremos Te agradecer porque o Senhor realmente tem sido o fiel guarda de Israel. O Teu povo tem sido afligido, mas nós temos sido guardados pelo Senhor. Que nesta noite as nossas músicas, as nossas canções sejam ofertas de corações rendidos a Ti, de servos Teus que cantam porque confiam no Senhor. Não estamos felizes, mas estamos contentes em Te servir e buscar a Tua face. Fica conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Que você diga amém.
jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração. Aleluia.
Existe um lugar seguro. Aleluia. Se levantam os temporais, mas eu sou guardado pelo Senhor. Aleluia. Cante comigo, exalte ao Senhor. Cante comigo. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Cante mais uma vez. Vem o temporal, Ele sempre vem. Vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir.
teu nome, Jesus. Nós vamos cantar esse último louvor. E a gente medita muito nisso. Porque a gente tem cantado que o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Mas o principal bem adquirido na cruz do Calvário é a salvação para todos os perdidos. E nos dias de hoje, meu irmão, o Senhor continua o mesmo. Ele tem poder para salvar. Se você tem alguém que você pedia há muito tempo para que o Senhor salvasse, não deixe de clamar, porque o Senhor continua salvando nos dias de hoje. O Senhor continua libertando nos dias de hoje. E o sangue vertido na cruz do Calvário não foi diminuído pelos tempos que nós estamos vivendo. Continue clamando, porque o Senhor tem poder para salvar. Vamos cantar isso nessa noite. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Boa noite, igreja, graça e paz de Cristo Jesus. Queria, antes da gente meditar na santa palavra de Deus, antes do recado que o Espírito vai certamente consolar e edificar o teu coração nessa noite, proceder a alguns comunicados importantes. Alguns você já os conhece, outros a gente precisa reforçar. Como esse talvez aí o mais importante, peço a tua atenção aí agora. Você sabe muito bem que a quarentena no nosso estado e também no nosso município foi flexibilizada, o comércio retornando às suas atividades e também as igrejas desde o dia 17 também liberadas para os seus cultos, as suas reuniões. Porém, nós estamos procedendo todas as medidas cabíveis de segurança, dentro do decreto municipal, medidas, né, de exigências que nós precisamos aí obedecer. Então eu queria pedir aí um pouco mais de paciência à igreja. A gente está ansioso por estar num culto público. O culto online ele é uma bênção, mas nada como esse contato, né? Como a gente vê os irmãos, ouvir a voz dos irmãos. Mas os irmãos sabem que a gente tem aí algumas exigências. Por exemplo, apenas 30% do público da capacidade nossa poderá estar aí disponível para a igreja. Então nós estamos trabalhando como que a gente pode proceder essa lotação máxima. Também estamos aí equipando a igreja com termômetros, também com álcool em gel, saboneteiras espalhadas pela igreja, enfim, todas as medidas possíveis para que os irmãos venham cultuar ao Senhor e voltem para as suas casas em segurança. Então, irmãos, fiquem muito atentos com os comunicados que partem desse culto e principalmente com os comunicados que saem da caixa do nosso pastor sênior, o pastor Érico, que estará dirigindo a você via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, comunicando a data oficial do nosso retorno, como também todos os protocolos de segurança que tantos nós aqui devemos fornecer aos irmãos, quanto também os irmãos devem atentar-se e também cumprirem, para que todos nós estejamos aqui em obediência a toda autoridade, porque conforme está escrito em Romanos 15, todo homem deve estar sujeito à autoridade, e quem resiste à autoridade, resiste ao Deus que constitui a toda autoridade, porque não há autoridade, seja ela humana ou espiritual, que não seja constituída por Deus. E nós somos muito zelosos, responsáveis e criteriosos também com isso. Então, está acabando, respira mais aí um pouquinho, que no início de julho, se Deus quiser, estaremos aqui juntos cultuando no nosso culto público. Esse é o nosso primeiro comunicado importante. O segundo, informar aí a igreja que nós continuamos com os nossos aí desafios em relação à assistência social. Você sabe muito bem que nós desde o mês de abril estamos ali comprando algumas cestas já prontas. Então temos aí engajado a igreja a participar aí dessa oferta financeira para que a gente possa proceder às compras das cestas. Mas se você não tem essa condição, irmãos, zero problema, continua dando o seu quilo, que ele é muito bem-vindo, e assiste aos vários irmãos que batem aqui nas nossas portas diariamente, com esse quilo que vocês trazem aqui. O irmão Rodrigo, junto com essa amorosa equipe da assistência social, monta algumas cestas ali paliativas, e a gente consegue assistir os irmãos necessitados que batem aqui a porta. Mas se você tem condição de ofertar financeiramente nas contas da igreja aí, que também está no teu visor aí com a nossa arte publicada, será ainda também bem-vindo, porque nos ajuda a adquirir essas cestas básicas. Sabemos que o número de desempregados tem aumentado, ainda que o comércio esteja flexibilizado, as dificuldades econômicas e financeiras que param sobre o nosso país há alguns anos já continuam bem severas, e nós, como igreja aqui, nós pregamos a palavra, mas também cabe a nós assistir as famílias, sobretudo aquelas que têm congregado aqui nesse lugar. Então conto com o seu amor e com a sua generosidade. Em falando em amor e generosidade,
também já estará aí disponível para os irmãos aí a nossa arte das nossas contas bancárias. Os irmãos continuem dizimando e ofertando. Nós estamos aí já adentrando as últimas semanas, 2 semanas do mês de junho. Temos algumas obrigações. O pastor Érico deu um detalhado relatório para vocês de tudo que o retorno ao culto público ele nos desafia em termos financeiros, de compra de equipamentos. O culto que hoje é gravado, nós deveremos proceder à realização do culto online. Então isso implica uma outra estrutura tecnológica que nós devemos lançar mão, e são materiais caros, porque os irmãos observaram aí que o dólar deu uma disparada para cima de R$5, e todos esses equipamentos são importados. Então, mais do que nunca, nós contamos e necessitamos com a obediência, a fidelidade dos irmãos, a generosidade e o amor nos dízimos e nas ofertas. E tenho um testemunho a dizer que ficamos muito felizes, porque realmente nós temos uma comunidade muito assídua, muito firme, muito fiel. Hoje mesmo, chegando aqui para gravar esse culto, fui parado ali por um irmão que chegou do trabalho. Ele chegou ali naquela correria, então queria entregar logo aqui o meu dízimo, e faz isso com tanta alegria, com tanta generosidade, que é tão bonito, irmãos. Aí eu chego aqui, uma outra irmã para, olha, pastor, Deus me abriu uma porta aqui nesse momento de pandemia, estou dando aulas de reforço, é pouco, mas é o que Deus tem me dado, e é sendo fiel no pouco que o Senhor nos coloca no muito. Estou eu aqui pronto para subir no púlpito, para pregar a palavra. O outro jovem, nem vou dizer que é o Renato ali, o nosso líder do som, ele falou, pastor, estou aqui com o meu dízimo, como é que eu faço? Espera aí. Não, toma logo, filho, espera o culto terminar, você me entrega. Mas esse zelo, esse temor que nossos jovens, nossos membros, nossos chefes de família, nossas mulheres aqui de Deus têm com esse tema, é muito louvável. Que você continue sendo fiel ao Senhor. E se porventura você ainda não faz parte desse povo zeloso nos dízimos das ofertas, nós estamos aqui, irmãos, orando pela tua vida, e também disponíveis e dispostos para a gente conversar biblicamente a respeito, e o Espírito que testifica todas as coisas pode trazer essa fé e essa certeza ao teu coração. E os nossos 2 últimos avisos são referentes aos nossos plantões, né? Nós temos aqui de domingo a domingo os plantões de oficiais. Está aí disponível para você a nossa arte também, os horários, né, que eles ficam aqui. Domingo, turno dobrado, né, duplo aqui, tanto na parte da manhã quanto na parte da tardinha. Sempre obreiros e diáconos aqui, homens aprovados, homens de Deus, homens de caráter, homens ungidos, que estão aqui para servir a nossa comunidade. E também temos os plantões pastorais, tá bom, queridos? Continuamos aqui todas as segundas e quintas-feiras, das 18 a 20h30, para orar pelos irmãos, para aconselhar pastoralmente os irmãos. E no meu caso específico também, às quartas-feiras e aos sábados, já que estamos acompanhando aqui a edição da gravação dos cultos, também estou disponível ao longo do dia aí, tirando aquele horáriozinho de almoço, porque eu também sou filho de Deus, né, irmãos? Então, tirando isso, estamos aqui para servi-los. Então, são esses nossos avisos. Que você fique muito atento aos próximos comunicados do pastor Érico, sobretudo, que nós já estamos voltando aí. Enquanto isso, irmãos, continue intercedendo e orando, porque Deus tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Sem mais delonga, como dizia um pastor antigo nosso, eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, nós leremos do versículo 1 até o versículo 15. 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 15. Eu não sei como está a sua vida, não sei qual é o tamanho da crise que porventura você esteja afligido, não sei qual é o tamanho do problema que está sobre a tua vida, mas eu queria te dizer uma coisa: nada que um mergulho não resolva. Você pode repetir isso comigo? Não importa o tamanho do problema, vamos lá, nada
que um mergulho não resolva. Mais uma vez, nada que um mergulho não resolva. Que saudade da igreja cheia aqui, a gente poder ouvir esse coro, mas eu espero que você tenha falado aí na sua casa. E assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomaram meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, isto é, ao rei: assim falou ao jovem que era lá da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, cerca de 72 quilos de ouro, 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, que significa 72 quilos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e o parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Naamã voltou ao homem de Deus, isto é, a Eliseu. Ele e toda a sua comitiva veio e se pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Oh, aleluias! Até aqui, queridos. Gracioso Deus, bendito e amoroso Pai, eu me coloco diante do teu altar mais uma vez, exclusivamente dependente da tua graça, da tua sabedoria, do teu poder. Que o Senhor venha me inspirar, me ungir, para que os meus lábios falem apenas aquilo que te pertence, que vem de ti. Que também os ouvidos e os corações dos teus filhos recebam essa palavra, mergulhem no rio de Deus e tenham a sua cura, o seu milagre realizado para a tua glória. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e que todos digam amém, queridos, amém. Aleluia. Eu queria te convidar a gente percorrer
essa saga, esse momento épico das Escrituras Sagradas, da história de um homem que nem da linhagem de Israel era. Ele não pertencia ao povo de Deus, mas a misericórdia de Deus o alcançou. A bondade de Deus estava sobre ele. E talvez, assim como Naamã, esteja aí você me assistindo nesta hora, me ouvindo nesta hora. Talvez você não se sinta digno, talvez você não se sinta aceitável, talvez você não seja ainda um cristão. E assim como Naamã, no final aqui nós lemos que ele reconheceu que somente o Senhor era Deus e creu em Deus, também assim será na sua vida. Eu não sei como você está hoje, mas sei que se você está assistindo esse culto, é porque a graça do Espírito Santo, de Cristo Jesus, está te visitando nessa hora, e Ele quer fazer uma obra tremenda e extraordinária da sua vida. Não importa o que você tenha feito, porque Naamã também tinha uma história também que nós vamos falar aqui um pouco. Não importa quem você seja, não importa aquilo que você pense ao seu respeito, nesta hora só importa que a bênção de Deus está batendo a porta da sua casa, que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Essa é a graça de Deus. E nós estamos falando aqui de um homem que era um general do exército sírio. E nesta época aqui, a Síria era o principal inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. E em uma das suas entradas militares contra Israel, em uma vitória de batalha, ele havia levado uma moça, ainda jovem, para sua casa para servir de escrava à sua esposa. Então você tenta imaginar este homem super condecorado, respeitado na sua nação. Você viu aqui toda a solicitude do rei a respeito dele. Esse homem era honrado pelo seu povo e era honrado pelo rei. Ele gozava de prestígio nacional, um homem condecorado, respeitado, temido, conceituado. Mas no final do versículo 1, parecia uma história perfeita, parecia uma história de só sucesso. Mas diz aqui no versículo 1 ao final, porém leproso. Ele era tudo isso, mas havia um porém na vida dele. E porém, se você não fugiu da escola, você fugiu da escola, Juninho? Claro que não, menino inteligente. Você vai lembrar então que é uma conjunção adversativa, cuja função é contrariar a primeira oração. Então, às vezes eu falo assim, Juninho é muito legal, mas não ficou boa essa frase. Deixa eu pensar uma outra oração aqui. Juninho é muito bonito, também não ficou boa. Então assim, Juninho é muito abençoado, mas não fica boa com Juninho, não tem mais para Juninho, não tem porém. Mas se você for uma pessoa normal como eu, tira Juninho, porque Juninho é quase um anjo. Se você for uma pessoa normal como eu, você vai ter um monte de poréns na sua vida. Guilherme é muito legal, porém é vacilão. Guilherme é muito abençoado, porém os poréns na nossa vida. E talvez eu esteja falando para alguém que tem uma história de vida aparentemente perfeita, teve uma história de sucesso, mas no meio do caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, e essa pedra fez uma vírgula e um porém. Assim era a história de Naamã, um homem quase perfeito, porém leproso. E apesar desse termo aqui empregado na Bíblia como lepra ser um termo muito abrangente, um pouco diferente daquilo que a gente pensa hoje em relação à lepra, ou melhor, a hanseníase, aqui lepra
pode ser essa doença, como também é designado a todas as doenças misteriosas, epidérmicas, que aconteciam naquela época, que causavam feridas, manchas na pele e também irritabilidade e secreções. Ela era uma doença que causava muito espanto e segregação social, porque muito por conta do odor, e havia uma crença que aquilo ali era um castigo divino, né? Era uma doença que poderia ser contagiosa nos seus estágios mais avançados, e até mesmo a lei levítica, a lei mosaica lá em Levíticos tratava disso. A pessoa era ritualmente impura, não poderia adentrar no templo. Se tivesse num estágio muito avançado, ficava numa vila, num vilarejo separado, e se porventura fosse algum lugar em que tivesse pessoas sãs, ele tinha que ir com um sino e ficar gritando: imundo, imundo, imundo. E era uma doença terrível, porque então você tenta imaginar que Naamã, nesse tempo antigo aqui da história humana, com toda uma carreira vitoriosa, porém com uma lepra, e essa lepra começava a ficar mais evidente. E certamente ele temia a hora que de repente essa doença pudesse ir para um estágio em que ele perderia o seu cargo, perderia o seu prestígio, perderia o convívio com a sua família e tivesse que ficar destacado. Ele começa de repente a se sentir afligido, ansioso, preocupado, angustiado em perder tudo aquilo. E talvez eu esteja falando a homens, mulheres, jovens, que estejam com esse sentimento no seu coração, sendo visitados agora com essa ansiedade, com essa angústia, com esse pavor, com este medo, porque os poréns da sua vida é muito boa, de repente você é até um cristão, a tua família é uma bênção, mas existe um porém que angustia você. Existe algo que está te manchando, existe algo que está te consumindo, existe algo que está crescendo, se avolumando em você, e você começa a perder o equilíbrio, começa a perder a capacidade de gerência, e você começa a ficar ansioso e preocupado e falando: e agora o que vai ser de mim? Assim estava a vida de Naamã. E foi nesse momento que uma fagulha de esperança acendeu na vida dele. E é muito interessante que essa fagulha de esperança, quando você lê o versículo 3, veio não do rei, veio não dos seus sacerdotes pagãos da Síria, mas veio de uma jovem israelita escrava. Aquela moça outrora arrancada da sua nação, arrancada da sua família e introduzida naquele lar para trabalhar de maneira forçosa, obrigada. Não obstante tudo isso, ela não cerrou os seus lábios e se deixou usar pela misericórdia de Deus para abençoar este homem. Essa menina, eu não quero pregar sobre essa menina, quem prega muito bem sobre essa menina é minha esposa no culto das mulheres, mas eu quero falar que esta menina, ela representa a igreja, representa nós, muitas vezes, que estamos no mundo que nos oprime, estamos no mundo que tenta ali nos afligir, que tenta ali nos causar dano, causar prejuízo, mas ainda assim nesse mundo de dor, de inveja, de guerra, de crise, de perseguições, de traições, a igreja está aqui para proclamar a boa nova da salvação, a boa nova da esperança, a boa nova da misericórdia. E assim como essa menina não ficou calada, eu e você também não podemos ficar calados, por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que a crise seja angustiante. O Senhor diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Coloca-se disponível e abre os teus lábios, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluias. E esta menina, ela falou a Tomara,
que o meu... Olha, tomara, sabe o que é tomara? Aquela interjeição de desejo, de vontade. Ela não estava ali movida por rancor, por ressentimento, por amargura de tudo aquilo que acontecera na sua vida. Não, ela estava ali com um sentimento de amor, de misericórdia. Ela fala: tomara que o meu Senhor estivesse com um profeta lá em Samaria. Certamente, ela deve ter falado isso com um sorriso nos lábios, certamente ele seria curado. Ela tinha esse desejo daquele que a sequestrou e a colocou ali como escrava. Ela tinha um desejo bom a respeito dele. Isso é maravilhoso. Isso fala do papel da igreja, do nosso papel hoje. É assim que Jesus nos ensina. E quando essa menina ela fala sobre isso, essa palavra reacende no coração de Naamã uma esperança. E sobre essa esperança ele se move. Porque assim também diz, assim, sempre que a gente fala de esperança, a gente cita Jeremias. Que versículo que eu estou falando? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está lá em Lamentações capítulo 3 versículo 21. Mas o fato é que esse homem, quando recebeu essa chama de esperança, ele se moveu debaixo dessa esperança. E eu estou aqui nessa noite, queridos, como esta menina escrava. Eu, escravo de Cristo, servo de Deus, estou aqui na tua casa nesta hora, na tua televisão, no teu aparelho de celular nessa hora, para te dizer que há esperança para a tua vida. Há esperança para essa dificuldade, para essa aflição, para esse problema que você está passando. Há esperança para você. Porque lá no livro de Jó, capítulo 14, ele escreve que há esperança para uma árvore cujo tronco fora arrancado, cortado e está seco ao cheiro das águas. Ele brotará, ele revigorará. Assim será a sua vida. Sinta que neste lugar está emanando o rio de Deus. Oh, aleluia! O rio de Deus, cujas correntes alegram a cidade do Deus Altíssimo. Ele está fluindo na tua vida nesta hora, te trazendo esperança, te trazendo o frescor da esperança. Mas eu quero te convidar nesta hora, assim como fez Naamã, esse homem cuja vida era boa, mas ele tinha um porém na sua vida, e esse porém o angustiava. Quando ele ouviu, quando ele recebeu a palavra de esperança, ele se moveu. Porque muitas vezes nós achamos que a esperança é algo estático. O que você está fazendo, irmão? Estou esperando no Senhor. E ele está parado lá. Esperança não é isso. Esperança não é algo estático, inerte. Não. Esperança é algo dinâmico. Por isso que lá em Isaías 40, versículo 31, ele vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A esperança não é estática, ela é dinâmica, ela se move. E quem tem esperança não pode parar. Quem tem esperança caminha. Quem tem esperança corre. É como se você fosse um fazendeiro numa cidade seca, lá no sertão nordestino, e chegasse um homem de Deus como Eliseu, um profeta, dizendo: amanhã vai chover. E um fazendeiro ficasse esperando, olhando para o céu, falando: deixa eu ver se vai chover, deixa eu esperar a chuva, enquanto o outro fazendeiro pegou os seus servos e foi lá arar o campo, adubar as sementes e preparar as sementes para jogar. Qual dos dois homens de fato está esperando a chuva? O que ficou de braços cruzados olhando para o céu, ou aquele que pegou as sementes e foi arar e semear a terra? É isso que eu te convido a fazer hoje. Você pode olhar para o céu e não ter uma nuvem sequer, mas se Deus está tocando no teu coração, dizendo que vai vir chuva sobre a sua vida, se levante nessa hora, pegue as sementes da fé e com a força da esperança começa a caminhar, começa a se mover e começa a semear, porque Deus é que dá o crescimento. Um é que semeia, outro é o que colhe, mas é Deus que dá o crescimento, é Ele que vai operar um milagre. Onde ninguém vê a semente morrendo, crescendo, onde ninguém vê a chuva se formando e aquela água caindo, é
é Deus que vai fazer essa obra na tua vida. E assim foi com esse homem. Este homem sai lá da Síria e ele vai caminhando até Samaria. E eu fico imaginando essa jornada, né, queridos? Hoje, entre a Síria e a Samaria, dada a geopolítica atual, hoje é cerca de 660 quilômetros essa distância. Mas naquela época, a geografia daquela época era mais simples, eram cerca ali de 250 quilômetros entre Damasco e Samaria. E eu fico imaginando esse homem, naquela comitiva, naquela carruagem, esperando, não apenas a esperança agora, mas a expectativa que ele gerou no seu coração. Ele imaginando, eu vou me apresentar lá ao rei, vai vir aquele homem, nossa, vai ser algo assim extraordinário. Ele já ficou imaginando como seria a cena, ele voltando para sua terra, sabe, recebido ali no carro de bombeiros da cidade, sabe, aquelas coisas. Ele encheu seu coração de alegria, porque quando nós estamos tomados de esperança, nós estamos cheios de alegria. E esse homem foi assim conduzido até Samaria. No entanto, assim que ele chega ao palácio, com aquela carta que o rei dele, com tanta alegria, com tanta disponibilidade e disposição, lhe deu na hora, lhe recomendou, quando ele apresenta essa carta, ele vê aquele rei rasgando as suas vestes, aquele rei, sabe, retrucando, refutando a sua proposta, e ele começa a não entender. E ainda que ele tenha escutado do profeta mandando ir até a casa dele, ele chega lá e ele sequer é recebido pelo profeta. Então tem um rei que rasga suas vestes, diz que não pode fazer nada por ele, e o profeta que pode fazer alguma coisa por ele sequer o recebe. Manda um estagiário, sem ofensa alguma, se você é estagiário, está aí me ouvindo, saiba que eu fui estagiário, glória a Deus por isso. E manda um serviçal com um recado, e aquele homem sai indignado, diz a palavra. Mas antes de nós falarmos dessa indignação, eu quero falar sobre expectativas frustradas. E talvez você esteja me ouvindo, você já recebeu essa palavra, a esperança acendeu o seu coração, a fé se reanimou, e você começa a gerar, então vai ser assim, eu vou bater nessa porta e a porta vai se abrir, eu vou ligar para aquele meu amigo que já trabalhou comigo na outra empresa, e isso vai acontecer, ou então eu vou procurar aquele médico e ele vai ter o tratamento certo, seja em que área for a sua necessidade. Talvez você comece a criar expectativas, porém a porta insiste em não se abrir, e a expectativa insiste em não acontecer da forma como você tinha idealizado. Isso frustra o teu coração. Mas deixa-me te dizer uma coisa: ainda que as tuas expectativas tenham se frustrado, a expectativa de Deus permanece sobre a tua vida. Não quer dizer que porque a tua expectativa não foi atendida, que Deus não está agindo, que Deus não esteja operando, que Deus não esteja movendo. Pelo contrário, havia um plano muito maior na vida de Naamã. Naamã queria ser curado apenas da sua lepra, mas Deus queria curar corpo, alma e espírito. Deus queria trabalhar Naamã por completo. Mas o fato é que quando essa expectativa se frustrou, quando ele se decepcionou com o rei, quando ele se decepcionou com Eliseu, ele quer ir embora, porque a decepção traz frustração, e a frustração traz desistência. E talvez eu esteja falando alguns desistentes, pessoas que começaram algo na sua vida, ministérios, carreiras, empreendimentos, desejos, decisões de se consagrar a Deus em qualquer nível e área da sua vida que seja. De repente você começou algo na sua vida, e eu esteja falando a desistentes, porque não creram mais, porque deixaram que a decepção e a frustração o paralisassem. Deixa-me te falar uma coisa: Deus continua agindo.
Deus continua fiel, Deus continua sendo bom, Deus continua operando na sua vida, e nenhum dos seus planos será frustrado. Mas Deus permite que essa expectativa se frustre, porque Naamã estava apenas preocupado com a sua lepra física. Mas Deus, além de querer curar a sua lepra física, Deus queria curar a sua lepra espiritual, ou a sua lepra do caráter. Existem coisas que são muito evidentes na nossa vida e que precisam de tratamento, que precisam do agir de Deus, mas existem outras que estão ocultas, que não estão tão patentes, mas que Deus também precisa trabalhar nelas. Então Deus permite um tempo de frustrações, um tempo de decepções, um tempo de prejuízos, para que essas coisas venham se manifestar, e uma vez se manifestando, elas sejam completamente descartadas, e o tratamento de Deus seja por inteiro na sua vida. Assim era Naamã, porque quando isso acontece, você leu lá comigo, que ele sai indignado, porque ele achava que ele tinha que ter sido recebido pelo profeta. O profeta tinha que ter feito uma oração forte, deveria ter levantado as mãos sobre a vida dele, tinha que ter invocado o nome do Senhor. Não era um recado. E se houvesse algum rito de purificação, de cura, não deveria ser nas águas do rio Jordão, que ele considerava águas inferiores aos rios de Damasco, aos rios lá da Síria. Então ele estava contestando tudo, porque ele se sentiu desprestigiado, ele se sentiu humilhado, ele não se sentiu reconhecido, porque ele estava acostumado na Síria a andar na pompa, andar na elegância, todo mundo batia continência para ele, mas ele chega em Israel e Deus não trata ninguém com diferenciação. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Deus nos ama sem acepção de pessoas. Você pode ser general, o outro pode ser soldado. Para Deus, somos todos servos do seu exército. Deus não faz distinção. Então Eliseu o trata dessa maneira, para trazer à tona o caráter orgulhoso, prepotente, que ele precisava tratar. Essa era a lepra interior de Naamã. Talvez você não tenha este problema, mas tenha outros que Deus também precisa tratar. Ressentimentos. Talvez ele era orgulhoso, mas você tem uma baixa autoestima terrível, depressivo por conta dos traumas do passado, de abusos do passado, e você se encolheu, e Deus precisa te curar no teu interior, precisa que essa lepra se manifeste. Talvez esteja falando para pessoas com amargura, pessoas com ciúme, com inveja, propensas à mentira, coisas no seu interior que Deus precisa lavar nas águas do Jordão. Não apenas uma porta de emprego, não apenas uma cura física, não apenas algo que seja exterior, mas Deus precisa também lavar o seu interior, santificar corpo, alma e espírito, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses em sua doxologia. Enfim, queridos, que isso possa vir à tona e Deus possa te tratar nessa hora também. Mas o fato é, quando ele estava bufando, indignado e manifestando essa outra lepra dele, é que de novo há companhias ao seu redor que os fazem retornar à sensatez. Como é bom, queridos, nós estarmos acompanhados de bons conselheiros. Como é bom nós estarmos acompanhados de pessoas que querem o nosso bem, pessoas sensatas, pessoas sóbrias, pessoas com entendimento, pessoas com visão. Até nisso a bondade de Deus na vida de Naamã se manifesta, porque lá atrás quem se manifestou foi aquela jovem escrava que lhe deu uma fagulha de esperança, e agora, quando ele estava a ponto de desistir de tudo,
os seus próprios soldados ao seu redor falam: oh, meu pai. Um termo de respeito, né? Reconhecendo a autoridade e ao mesmo tempo o carinho que eles tinham pelo seu general, pelo seu chefe. Oh, meu pai, se não fosse alguma coisa difícil, você não faria. Não custa nada para a gente. E eles teriam ainda que marchar cerca de 60 quilômetros do lugar onde eles estavam até o Jordão. Talvez de repente seria mais fácil, já que ele não quer, vamos lá, a vida é dele, o problema é dele, ema, cada um com seu problema, eu não estou nem aí, ele que está com lepra, não é isso? Não é isso que o mundo hoje prega? Aliás, hoje não, desde sempre. Mas quando nós estamos cercados de pessoas que têm carinho por nós, que nos ama, que se interessa com o nosso bem-estar, com o nosso sucesso, com a nossa felicidade, com a nossa salvação, com a nossa consagração ao Senhor, como isso é o cuidado de Deus. Muitas vezes nós buscamos coisas extraordinárias, mas o extraordinário de Deus se manifesta nas coisas mais ordinárias. Foi um simples soldado que o conduziu ao lugar do milagre. Pai, vai lá, nós vamos contigo. Então, queridos, que nessa hora você esteja cercado de pessoas que te dê bons conselhos, porque o apóstolo Paulo também nos adverte: olha, cuidado, igreja, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Assim como na multidão de conselheiros há sabedoria, nas más conversações há corrupção. No muito falar, já dizia Salomão, não falta transgressão. Mas quando, repito, estamos cercados de pessoas sóbrias, de Deus, com experiência e principalmente empáticas, interessadas no teu bem, como isso é o favor de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que nesta hora, onde quer que você esteja, talvez você esteja sozinho, mas nós aqui, o Ministério de Louvor, todo esse ministério aqui, técnico, eu como pregador desse momento aqui, nós estamos como esses soldados, como essa escrava, querendo te reconduzir ao rio que te cura, ao rio que te lava, ao rio que te faz novo na presença de Deus, que te leva a uma nova história. E agora eles começam a andar 60 quilômetros até o Rio Jordão. E quando chega lá, a ordem no versículo 10, Eliseu vai lá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. 7 na Bíblia fala de plenitude, fala de totalidade. Sempre que você vê o 7 na Bíblia, né, a gente conhece o 7 como o número da perfeição, mas a perfeição nesse sentido de obra completa, que nada mais está faltando. Não era apenas um número simbólico, era algo que representaria uma obra completa de Deus na vida de Naamã. E assim também o interesse de Deus pela tua vida, meu irmão. Deus não quer fazer apenas 3 coisas, 4 coisas. Deus não quer fazer uma obra pela metade. Deus não quer fazer um puxadinho na sua vida. Deus quer fazer uma obra completa, ornamentar você, ornar você de finos e santos ornamentos a Ele. Deus quer completar aquilo que Ele começou. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de aperfeiçoar até a volta de Cristo, queridos. O apóstolo Pedro, ele vai lá nos ensinar no capítulo 5, versículo 10, que Ele mesmo, Cristo Jesus, Ele há de nos firmar, fundamentar, fortificar e aperfeiçoar. Deus quer completar essa obra na sua vida. Deus não quer te atender apenas uma área da sua vida. Deus não está interessado em apenas uma parte da sua vida. Deus quer você por inteiro. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Então no versículo 14, quando ele obedece a toda essa instrução, quando ele se determina no seu coração a se render, no versículo 14 diz que Naamã então desceu. Ele desceu, antes de mergulhar, aqui diz, então desceu e mergulhou, no versículo 14, no Jordão 7 vezes. Antes dele mergulhar, ele desceu.
E descer, querido, está sempre relacionado na Bíblia a se humilhar, a se render, a sair da posição em que você se acha, que você pensa a seu respeito, a você se submeter àquilo que Deus estabeleceu para você, porque não existe bênção fora da obediência. Não existe bênção fora da aliança de Deus. Por isso você vai dizer aqui, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Tem gente que quer ser curado, quer ser abençoado, quer ser, alcançar o seu milagre, a sua bênção, mas não quer obedecer a voz do homem de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, não quer obedecer o que a palavra ensina. E é por isso que muitas vezes, em vez da lepra sair da nossa vida, ela só aumenta. Em vez da confusão sair da nossa vida, ela se instaura ali e parece que não quer sair, vira uma doença crônica. Mas quando nós, assim como Naamã, quando ele começa a descer, ele começa a tirar as suas roupagens. Eu fico imaginando aquela farda, aquele vestido de general, sabe? Eu não sei o nome das indumentárias, eu nunca servi, graças a Deus eu sobrei. Mas respeito, bato continência para vários oficiais que nós temos aqui, mas não era minha realmente. Mas o fato é que eu fico imaginando aquele monte de medalhas, aquelas condecorações, e ele tira aquilo, ele tira a veste interior, e quanto mais ele vai se despindo, quanto mais ele vai se humilhando, mais a sua vergonha vai sendo exposta. E à medida que há exposição da humilhação, não mais do general Naamã, mas de um homem como eu e você que ele era, à medida que essa exposição vai se tornando manifesta, Deus vai tratando dentro dele, e ele desce e ele mergulha. E eu fico imaginando, irmãos, ele mergulha quando ele volta, como é que está a sua carne? Com a mesma lepra. Ele mergulha 2, como é que está a sua carne? Com a mesma lepra. Ele mergulha 3, ele mergulha 4, ele mergulha 5, como que está a sua carne? Ainda com a lepra. Existem coisas na nossa vida, queridos, que são gradativas. A própria palavra diz lá em 2 Coríntios 3, versículo 10, que a nossa vida, nós somos transformados de glória em glória, processo a processo, e a gente vai se tornando a imagem de Cristo. Mas existem outras que a gente só obtém o resultado como que imediato, quando a gente completa o processo. É como a nota de uma prova que a gente só recebe quando a gente termina a última questão e entrega a prova. Ou então hoje, quando a gente faz uma prova online, que a gente envia a prova, a gente não sabe se a gente acertou a primeira, a segunda, a terceira, a gente não sabe. Só quando eu clico lá, envia a prova, aí 30 segundos depois chega o resultado daquelas questões que eu mandei e sai a nota. Existem coisas na nossa vida que a gente mergulha 1, mergulha 2, mergulha 3 e aparentemente nada está acontecendo. Isso deve ser louco, irmãos. Tenta imaginar Naamã ali naquele processo, 1, 2, 3, 4, e nada está acontecendo. E talvez, estamos conjecturando aqui de uma maneira bem enfática, eu estou falando isso, talvez ele tenha pensado em desistir. Ele, no 5º ou no 6º, ele olha para os soldados e fala... Mas lá, a torcida, os soldados falando, falta só mais 2, pai, só mais 2, só mais uma, vai! E é assim que o Espírito Santo está nessa hora, querido, falando, não desiste não para não, parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti, parece que nada está acontecendo, parece,
Mas Deus, no íntimo, no profundo, no reino espiritual, Ele está movendo. E existem coisas que você só vai ver quando o último estágio do processo acontecer. E o engraçado, irmãos, e o glorioso, eu não sei quantos anos Naamã tinha, mas como ele era um general condecorado, eu imagino que ele tenha mais de 40, talvez na casa de 50 anos. E o fato é que quando ele mergulha a 7ª vez, e a palavra era de Eliseu era: quando você mergulhar 7 vezes, a sua carne será restaurada. Então dá a entender que quando esse processo finalizaria, ele teria a mesma carne que antes, a carne de um homem normal, como tendo 50 anos, vamos supor aqui que a idade dele seja essa, 50 anos, só que sem lepra. Oh, glória a Deus, estou sem lepra, mas com aquela carne de 50 anos. Mas Deus é tão bom, Deus é tão surpreendente, Deus é tão misericordioso, Ele é tão abundante, que diz a palavra no final do versículo 14, assim: e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Uma carne de uma criança, e ficou limpo. Eu acho que quando ele voltou da Síria, a esposa dele olhou: você foi na fonte da juventude, meu amor, meu marido. Ele voltou mais jovem, ele voltou mais bonito, ele voltou mais revigorante. E é essa obra que Deus quer fazer na sua vida. Não é que Deus vai restituir a medida que você tinha antes. Deus tem poder para restituir 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais, 7 vezes mais, quantas vezes Ele quiser fazer. Uma coisa eu te digo: se você submeter-se à palavra de Deus, ao processo que Deus está espremendo você vai ver a glória de Deus a um ponto que você nem imaginava, porque essas mesmas escrituras dizem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então somente, queridos, vá e mergulhe nas águas do Jordão. Águas, Jesus disse: quem crê em mim, um rio de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia. Que você nesta hora levanta suas mãos para o Senhor e fala: Senhor, eu creio em Ti. Existem alguns poréns na minha vida, mas eu entrego a Ti, ouvindo essa palavra de fé e de esperança. Eu quero descer, eu quero tirar essas vestes e eu quero me despir de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é um peso, de tudo aquilo que me atrapalha. Eu quero mergulhar nos Teus rios nessa hora. Faz a Tua obra. Quantas vezes eu tenho que mergulhar? São 7. Eu vou me submeter, eu vou mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou andar por vistas, eu vou andar por fé, porque a Tua palavra me ensina: se creres, verás a glória de Deus. Deus tem algo para você. O mesmo Deus que operou na vida de um homem pagão, Naamã, é o mesmo amor que Ele tem pela sua vida, e Ele quer se manifestar a você agora. Então feche teus olhos, coloca a mão no teu coração
Vai confessando a Ele aquilo que precisa ser confessado. Vai comunicando a Ele aquilo que está no teu coração. Assim como Naamã, quando ouviu aquela palavra da sua escrava, ele foi correndo para o rei falando: olha, eu preciso ir a Israel. Ele começa a comunicar, ele começa a falar da sua necessidade, ele se move sobre a esperança. Eu queria que você até se colocasse de pé aí na tua sala, se você puder, onde quer que você esteja, e comece a levantar a sua mão. Então falar: Senhor, eu preciso, eu vou até Samaria, eu vou até Jordão, eu vou fazer aquilo que eu tiver que fazer, mas eu creio em Ti, e eu vou me submeter ao processo que o Senhor tem para a minha vida. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos nesta hora, Senhor. Vai ao encontro de cada necessidade, de cada vida nesta hora. Pai, Tu conheces os poréns da vida de cada um dos Teus filhos, e eu te peço que Teu amor e a Tua misericórdia venham se manifestar nesta hora, Pai, porque só o Senhor tem poder de mudar histórias, de renovar, de restaurar e de transformar condições. Ah, Deus, que nessa hora um rio de águas vivas possam se formar onde quer que estejam os meus irmãos agora. Que eles mergulhem, que eles mergulhem, que eles mergulhem, que eles mergulhem, que eles alcancem a glória e a manifestação do milagre de Deus. Toma, Pai, nesta hora, que eles sejam tomados por essa mesma esperança, por esse mesmo ânimo, por esse mesmo vigor, ó Pai, e eles testemunhem, assim como Naamã testemunhou: agora sei que não há Deus tão poderoso, um Deus único e fiel como o Senhor dos exércitos. Faz, ó Deus, isso na vida de cada um dos Teus filhos nessa hora. Glorifica o Teu nome em cada porém, em cada história adversa nesta hora. Entra com providência, age, Senhor, e manifesta o Teu poder. Nós te clamamos, nós te suplicamos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Se você nessa hora, ao ouvir essa palavra e tudo que foi gerado aqui neste culto, deseja entregar a sua vida a Jesus e ter uma nova história, como diz a palavra: aquele que recebe a Jesus, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Levanta sua mão agora e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa todos os meus pecados. O meu coração agora é Teu, eu obedeço a Ti. Me dirige nesta hora, no nome de Jesus, amém. Igreja, foi muito bom estar com vocês nessa noite. Que culto abençoado. Estou até agora sentindo a presença de Deus, desde o louvor inicial até esse momento. Eu te peço que essa presença permaneça em você, que você tenha uma semana tremendamente abençoada, que você venha mergulhar no Rio Jordão e Deus venha manifestar a grandeza do seu poder na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. Boa semana para todos, até quarta-feira, em nome de Jesus.